muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática e com a ajuda dos nossos especialistas, a gente leva informação então para você de casa, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Bom, a introdução alimentar representa um momento emocionante e repleto de descobertas, tanto para os pais quanto para os bebês. A partir dos 6 meses de idade, os bebês começam a explorar um universo completamente novo, o mundo dos sabores, texturas e nutrientes. Mas sabemos que muitos pais enfrentam dúvidas e até certo receio nesse processo. Surgem questionamentos como quais alimentos devem ser introduzidos primeiro, como garantir que meu bebê esteja recebendo os nutrientes necessários. Então, para esclarecer todas as nossas dúvidas, a gente convidou a doutora Letícia Lopes, que é médica pediatra e que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode chegar, doutora, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Renata, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, pessoal de casa. Vamos sentar, então, para a gente essa conversa, né? Porque a gente sabe que os papais, as mamães ficam todos ali aflitos, confusos, né? Nesse momento de transição do bebê, mais uma fase que ele vai ali crescendo, desenvolvendo. E é importante a gente poder falar então sobre a introdução alimentar. Mas quando que é recomendada iniciar a introdução? Com certeza, Renata, é um tema muito importante. O pessoal de casa sempre tem muita dúvida, porque é uma novidade, né, na vida da criança e na vida da família, não só do bebê. A gente começa principalmente levando em conta 2 pontos. A criança tem que ter 6 meses, mas ela também tem que ter sinais de prontidão. Então, tem que entender que essa criança está pronta. Quando que o pediatra vai liberar, vai dar o veredito, pode comer? Quando essa criança estiver sustentando bem o pescoço, quando ela estiver sentando com o mínimo de apoio, você colocou ali um apoio só de um cinto e ela já senta bem, sem tombar para um lado, para o outro, cair para frente. E quando ela tem interesse pela comida. O pai e a mãe estão ali comendo, a criança está interessada em comer. Então, não basta ter 6 meses, precisa ter os sinais de prontidão. E também não basta ter os sinais de prontidão sozinho, ela tem que ter 6 meses completos. Não é simplesmente virar a chavinha ali do dia seguinte dos 6 meses, não é uma receita de bolo, porque cada criança às vezes também tem ali um tempo, mas a média é essa. Isso. E quais são os principais alimentos que eu devo introduzir primeiro na dieta do bebê? Quando eu vou pensar ali na dieta do meu bebê, ele vai começar a se alimentar. Olha só, Renata, para isso não existe uma regra para todos iguais, tá? Tem bebê que a gente começa antes com a fruta, isso muda de profissional para profissional também. Alguns preferem começar com a fruta, outros começam já com o almocinho e outros começam com junto. Fruta, almoço, no dia que começa a comer, já começa a oferecer tudo. E como eu vou garantir que o meu bebê ele esteja recebendo todos os nutrientes necessários durante a introdução alimentar? Garantir os nutrientes vai depender do que você está oferecendo. Você está oferecendo uma alimentação adequada? Se você está oferecendo os ingredientes certos, então você vai estar garantindo uma fonte nutricional boa para o seu bebê. Lembrando que ele continua com o leite, ou o materno, ou a fórmula. Então toda a fonte de nutrição dele ali, a partir de 6 meses, não vai depender só da comida que ele come. Ainda depende muito do leite que ele toma também. Boa pergunta, já me deixou aí um questionamento então, doutora. Como que eu vou saber equilibrar entre o mamar da criança, o TT, a fórmula e a alimentação da introdução alimentar desta fase? Como que eu vou equilibrar para a criança não comer nem de mais e nem de menos? Certo. Isso aí vai muito do ponderar. A família vai sentir o bebê. Por exemplo, eu sei que o meu almocinho eu vou oferecer daqui 15 minutinhos. Se eu dou o leite agora, pode ser que ela esteja cheia na hora do almoço e não vai querer comer porque o estômago está cheio do leite. E se eu dei o almoço e a criança comeu bem, eu não preciso imediatamente após dar a mamadeira, porque ela está satisfeita ali com aquela comidinha que ela comeu. Então eu vou ponderar como vai ser a aceitação do meu bebê. Eu não posso acostumar ele de, não comeu nadinha, porque é comum no começo, não comeu nada, então tá bom, meu filho, imediatamente eu dou a mamadeira, logo após ela ter
terminado o horário da refeição. Então, eu preciso ter muita sabedoria para ir ponderando isso daí. Quando que eu vou dar o leite, quando que eu vou dar a comida, percebendo de acordo com a aceitação de cada bebê. A quantidade da comida, assim, a gente não vai controlar. A gente vai controlar o que a gente oferece. A qualidade é nossa função como adulto, cuidador. E a quantidade que o bebê vai aceitar, aí vai depender dele e não tem problema se aceitar demais ou se aceitar de menos. É importante a gente respeitar os sinais de saciedade. Então, se o meu bebê já está satisfeito, não adianta eu querer ficar empurrando comida abaixo. E se ele não comeu nada, eu preciso respeitar o momento de aprendizado dele. Então, não se preocupe com a quantidade, não. Se preocupe com a qualidade do que você está oferecendo para o seu filho. Na questão de quantidade, vai ser semelhante ao leite? É livre demanda? Isso, a quantidade da comida o bebê determina, como se fosse uma livre demanda. Não pode acontecer, doutora, de no momento da introdução alimentar, que eu estou ali apresentando outros alimentos para a criança, ela perdeu o interesse pelo leite materno? Se a gente regrar muito, isso pode acontecer, mas a gente acaba deixando ainda a criança mamar. Eu não vou tirar 100% o peito dela e falar, agora você só mama de manhã e à noite. Não, ela vai continuar mamando e continuar comendo. Claro que ela não vai mamar tanto quanto ela mamava antes, que ela só dependia do leite agora. Não, ela tem também a comida para se saciar. Então ela vai reduzir a quantidade, mas ela ainda vai manter a amamentação. De certa forma, traz um pouco de dependência, até mais de dependência para a mãe, né? Sim, com certeza, porque agora ela tem como alimentar o filho sem estar na presença dela imediatamente, assim, todo o tempo com a mãe. E alimentos que inicialmente eu não devo pensar, que eu devo evitar completamente durante o início, durante esta fase da introdução. Tudo que for industrializado. Os industrializados, eles são proibidos. Eu costumo dizer assim, é de desempacotar? Não. De descascar? Ótimo. Tudo que é natural, você compra na feira, aquilo que foi plantado ali no quintal, todos estão liberados. Mas os industrializados, eu não vou dar. E também por ser uma fase nova ali, de mudanças, né, de virada de chave para essa criança, a mãe normalmente ali do bebê já sabe se ela tem alguma alergia ao leite ou tudo mais. Mas na fase da introdução alimentar, como que eu posso identificar se meu bebê, de repente, é alérgico ou tem uma reação alérgica a um novo alimento? Certo. Os alimentos mais alergênicos, se a gente comparar comida salgada e frutas, as frutas são mais alergênicas do que as comidas salgadas. Claro que a gente tem alguns alimentos que são mais alergênicos, como o camarão, os frutos do mar, as castanhas. Mas, no geral, a criança vai apresentar uma reação, na maioria das vezes, imediatamente após comer. Então, ou ela vai começar com placas avermelhadas na pele, pode inchar o olho, inchar a boca. Não se preocupe, porque você vai perceber caso ela apresente alguma manifestação alérgica. Percebendo, pronto-socorro, né? Caso seja uma reação grave, pronto-socorro ou entrar em contato com o seu pediatra. O ambiente também é muito importante nesta nova fase, na fase de introdução alimentar. Você vai entender um pouquinho mais sobre este assunto e receber as nossas dicas depois do intervalo, que é bem breve. Fique conosco que a gente volta já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando da nova fase para os bebês, a fase da introdução alimentar. Por isso estamos recebendo a doutora Letícia Lopes, que é médica pediatra, para nos dar dicas de como passar por esse processo com mais tranquilidade, né? E o ambiente, ele é muito importante para os pais e para as famílias conseguirem fazer essa adaptação para a criança, né, doutora? É isso mesmo. O que você costuma indicar de preparação do local, então, para que essa fase venha com mais tranquilidade? Renato, o ambiente ele tem que ser ali aconchegante para a criança, para que ela se sinta à vontade na hora de comer. Então a gente tem que preparar um ambiente que o bebê está acostumado no dia a dia. Então vai ser a mesa mesmo, onde os pais comem, a família come, o bebê também vai comer. Contanto que seja um local confortável, silencioso, sem muita distração
e preparado para que a criança tenha uma boa relação com a comida, porque isso também vai influenciar até na aceitação dela dos alimentos. Nada de querer servir ali para a criança na sala, na frente da televisão, no quarto, no bercinho. É ideal que ela entenda, até para que se crie uma rotina. Estou ali no ambiente onde todos fazem a refeição, para que ela também entenda isso. Né? Isso, é o hábito, né? O hábito nosso tem que ser de comer à mesa, com a família reunida, não é com distração. Com a TV ligada, menino correndo, ou em qualquer lugar, não. Ela tem que entender que o local dela comer foi preparado também, do mesmo jeito que a comida está sendo preparada, o local também é importante. O que é ideal eu ter em casa para essa fase, doutora? O ideal é que eu tenha uma cadeirinha onde o bebê vai sentar para comer, e aí ele vai fazer as refeições nessa cadeirinha para que ele entenda que é o local e a hora de comer, e também ele fique seguro. Porque no começo ele é muito molinho ainda, né? Ele Nessa já cadeirinha, senta. por exemplo, a gente tem um cinto, né? Isso. Essa daqui é uma portátil e ela é legal porque você dobra e leva para qualquer lugar. Ah, vai comer na casa da avó, vai comer em algum lugar, pode levar a cadeirinha. Mas tem muita opção de cadeirinha. Afivelar a criança Isso. e tudo mais. Vai ter a mesinha também para que ela mesma tenha o contato com a alimentação. Mas a gente sabe que nem todo público que nos assiste, nem toda família tem condições, às vezes, de comprar uma cadeirinha como essa. Certo. Como eu posso fazer uma adaptação? Olha, dá para adaptar com aquela famosa bacia de manicure, que é um pouquinho menor, sabe? E a gente encaixa o bebê ali e amarra uma fralda, uma toalha, alguma coisa para dar uma segurança aqui na região do tórax, amarra atrás na cadeira e coloca a criança toda vez que for comer ali, que ela vai ficar segura também. Boa. Pratinho e talheres. Quais são os ideais? Se a gente for falar no mundo ideal, a gente tem os pratinhos infantis, que a gente consegue ter as divisórias, porque eu não vou dar essa comida toda misturada, então se eu tenho a divisória facilita para mim na hora de oferecer. A colherzinha, se a gente puder uma de silicone, é a nossa melhor opção, tá? A gente não queima a boca da criança e ela é anatômica para encaixar ali na boquinha do bebê. Se eu não tenho condições, não tenho como, uso o que tem em casa, tá? O prato de todo mundo, a colher de todo mundo. Naquele kit normal de talher que a gente compra, vem uma colherzinha bem pequenininha, se eu não me engano, é sobremesa de café. As menorzinhas, pode usar, né? Para dar a comidinha do bebê também. Claro que se puder, ok, mas se não puder, vai com o que tem em casa. Você comentou no bloco anterior que depende da conduta de cada pediatra, de cada especialista, de quais alimentos devo iniciar essa introdução. O que você gosta de sugerir normalmente para os seus pacientes? Para os meus, eu costumo começar com as frutas, a não ser aquelas crianças muito alérgicas, e a gente acaba optando por começar primeiro com as papas salgadas. Mas eu começo com a fruta. E a fruta, Renata, é o que tem em casa, tá? Todas as frutas estão liberadas. Ai, no quintal de casa eu tenho uma bananeira. Ótimo, dê a banana. Tem uma mamão, dá a mamão. Dá o que tem na tua casa, no vizinho, na casa da avó, o que está de mais fácil acesso. Eu adoro começar com a banana, porque é uma fruta que a gente tem o ano inteiro, é fácil de carregar, é barato. Acessível, descascou, né? Tá, para a criança comer já tá pronta, não precisa esperar tanto para madurar, todo aquele esquema, não. A banana é super tranquila e os bebês costumam gostar bastante. Então, geralmente é a fruta que eu inicio. Se vamos começar pela banana, como deve ser essa apresentação para a criança, doutora? Ok, eu sempre opto por começar dando as apresentações tanto pra gente dar pra criança, quanto pra ela mesmo pegar e fazer a bagunça dela, sabe? Deixa eu preparar o meu bebê também, né? Que meu bebê aqui, ele tem até lavador, Coloca lá o babadorzinho. Então, se você tiver em casa, também é legal, porque é pra deixar a criança à vontade mesmo, né? Vai fazer aquela sujeirinha, vai fazer aquela bagunça, mas permitir que a criança tenha esse contato mesmo com a mão e tudo mais, facilita para que ela tenha interesse, né? Isso, e aumenta a aceitação. Se eu dou liberdade para a criança, eu aumento a aceitação dela. E vou dar aqui a banana para minha bebê, uma para mim, uma para ela, tá? Porque a gente vai comer junto com o bebê também, para que ele veja o exemplo. Repetição, isso faz muita importância. Faz toda a diferença, né? Às vezes tem alguns pais que falam assim, mas é porque eu não como legumes e aí o meu filho não aceita. Claro que ele não vai aceitar, ele não vê você comendo, né? Puxar minha bebê aqui, minha bebê hoje, tá, gente?
a gente conseguir mostrar bem a questão da textura aqui. Eu vou dividir essa banana em duas, porque um pedaço eu vou dar inteiro na mão da minha criança e o outro eu vou amassar com um garfo. Olha, é fácil. Vamos a banana. puxar só um pouquinho mais pra cá, doutora, que aí a gente consegue mostrar melhor pra quem tá acompanhando a gente. Pronto. Fica uma textura agradável. E você vê que assim, ó, eu costumo falar para os pacientes, eu vou machucar só a banana. Uma machuquei ela, né? com um garfo aqui e eu já posso oferecer nessa textura. Eu não bati no liquidificador, não passei na peneira, não bati no mixer, nada disso. Eu só amassei e aí eu vou oferecer para minha criança de maneira que ela tenha acesso tanto ao amassadinho na colher, quanto ao pedaço inteiro, para ela pegar, explorar, jogar no chão, fazer bagunça, porque isso faz parte também. É legal que eu deixo então ali para que ela tenha o contato e pegue, saiba até identificar, acesso, né? De fácil acesso para ela, né? Que ela consiga pegar e explorar o alimento também. Aqui temos outra opção. Vou pegar o nosso pratinho, calma, viu, minha filha? Você vai comer mais ainda. Que são as uvas. Certo. Como vou oferecer a uva para criança, doutora? A uva, os pais têm muito medo e eu entendo porque o formato dela predispõe ao engasgo. Essa bolinha, se eu coloco direto na boca da criança, ela pode Aí aspirar. não pode. E vai pro pulmão, né? Então ela pode engasgar com a uva. Então eu tenho cortes adequados de cada fruta para que eu oferecer, para que eu evite o engasgo dessa criança. Eu vou ensinar como faz na uva, porque ela geralmente é o que os pais mais têm medo. Então eu vou cortar ela em 4 no sentido longitudinal. Eu corto primeiro ao meio, de cima para baixo, tá? Cortei ao meio em 2 e agora eu vou cortar novamente de cima para baixo. Vai ficar um filetinho, tá vendo? Um filetinho que eu já dificulto o risco de engasgo. Facilito para o meu bebê comer quando a minha uvinha tá assim em filetes. A semente não vai ter problema? Se você conseguir tirar, pode tirar. Mas não precisa preocupar com a semente, que não é ela que vai causar o maior perigo aqui não, Nem a tá? casquinha. Nem a casquinha, é com casca. As frutas a gente não descasca, tá, Renata? Todas as frutas você pode tranquilamente oferecer com a casca. Falamos um pouquinho das frutas, a gente vai entender também como ofertar aí para as crianças os legumes que também são importantes. Depois do intervalo é bem rapidinho, gente, não saia daí. De volta então com o nosso programa dando dicas para os pais de plantão sobre a introdução alimentar, recebendo a doutora Letícia Lopes, que é pediatra, né? No bloco anterior falamos um pouquinho sobre as frutas, mas os legumes também é essencial que a gente apresente nesta fase, até para criar um paladar saudável dessa criança na vida adulta, né, doutora? Com certeza. Começou a comer comida, é completo. Arroz, feijão, carne, frango, peixe, legumes. Então, um pratinho completo, uma refeição completa tanto no almoço quanto na janta. Brócolis, a gente até vê muito na internet, acho que é a cena mais bonita que eu vejo, é quando a gente vê a criancinha mesmo ali brincando e ela já possa entregar os próprios raminhos assim para a criança comer à vontade. Isso, inteiro para ela ali, ó, aproveitar, se lambuzar. O brócolis as crianças costumam gostar muito, tá? Também é estilo banana, é uma aceitação universal. Como que eu vou temperá-lo? Os legumes, as comidas salgadas, a gente chama assim papas salgadas. Você vai temperar com tudo que for natural. Alho, cebola, chimichurri, cebolinha estão liberados. O que é que você não vai usar nesse começo? Nada industrializado, de temperos industrializados. E o sal você também vai evitar nesse começo. Não preciso fazer como antigamente, de fazer uma sopa só, bater no liquidificador, porque o legume, uma vez que ele é cozido, a consistência dele fica fácil, né? Eu consigo destruir ele aqui com as mãos. Por mais que a criança ainda não tenha os dentinhos formados ali e tudo mais, aqui também não vai causar riscos de engasgo, porque a gente tá vendo que ele tá desmanchando fácil, né, doutora? Isso. Antigamente, se fazia aquela sopa, batia no liquidificador, hoje a gente já sabe que não é legal, porque a gente predispõe uma seletividade alimentar no futuro, eu tenho dificuldade de evoluir nas texturas e tudo tem gosto de tudo, né? Na sopa, a batata pega o gosto da carne, a carne pega o gosto da cenoura, o macarrão
tudo tem gosto de tudo. Então isso faz com que a criança não conheça o alimento na sua essência. Ela conhece com os sabores distorcidos. Então a gente agora oferece separadamente, um a um. De repente, se eu tenho muito receio do engasgo, eu começo ali com cortes menores, né? Exemplo da nossa cenoura, né? Que tem cubinhos bem pequenininhos. Ela também tá bem macia, então não vai ali, a criança vai conseguir fazer essa mastigação, né? Mastigação com a gengiva, né? Uhum. E os cortes estão menores. Conforme eu vou percebendo que a minha criança vai evoluindo, vai tendo mais segurança, posso ter cortes maiores. Isso, você vai progredir na textura. E isso não existe uma regra. Ai, fez 7 meses, fez 8 meses. Não, você vai progredir. Isso que é importante. Se você começou muito amassado, você tem que aos poucos ir amassando menos, até dar em pedaços menores e pedaços maiores. Enquanto a criança está na fase de amamentação, ela não precisa beber água, mas já na introdução, ela tem que sempre ter uma garrafinha, um copinho, uma mamadeira ali também próximo. Isso, começou a comer, precisa começar a tomar água, a água não pode faltar. E aí a gente fica muito na dúvida do copo, porque às vezes a gente já, a criança começou a tomar algum líquido, eu vou dar logo na mamadeira? Não. Você pode dar no copo de casa, tá? O copo aberto. Às vezes eu falo para os pais, é o copo de cachaça. Aquele menorzinho, aberto, é o melhor para você dar água para o bebê. Vai sair para rua? Tem uma garrafinha ali, porque é mais prático, né? Esse copinho aqui, ó, ele é ótimo, muita gente ainda não conhece. Chama copo 360. Você coloca a água, ele não derrama, ele não vira, você consegue carregar na bolsa. E ele tem aqui um silicone, deixa eu abrir aqui para vocês verem, que a criança vai sugar aqui. Ela suga e ela toma água e não tem bico artificial, então eu não atrapalho a minha amamentação. Porque quando eu insiro o bico, a criança pode fazer confusão e largar o peito por conta de um bico artificial, mesmo que eu oferecer só água nele. Então esse copo, ou então o copo aberto de casa mesmo, sem nada, é o ideal para a gente oferecer a água para o bebê. Sucos, doutora? Suco depois de 1 aninho só. E na verdade, quanto mais você demorar a oferecer, melhor. Por quê? Quando eu ofereço suco, eu estou oferecendo uma quantidade grande do líquido da fruta. Então eu dou muita caloria, eu dou muita frutose, eu tiro a fibra. Então a criança vai pegar gosto pelo suco. E aí aquela criança que, eu amo suco de laranja, mas não gosto da laranja. E aí a gente vai também predispor a seletividade alimentar e tem relação com obesidade, diabetes lá no futuro. Assim como refrigerantes, não, hein, gente? Porque falamos que os industrializados não. Cafés, às vezes tem bebês que gostam de cafés. Café depois dos 6 aninhos só, tá? Agora vou levar nossa bebê aqui para a cadeira, doutora, só pra gente finalizar, dando uma dica, né? A dica sobre o engasgo. Por quê? Engasgo. O maior medo, né, na fase da introdução é esse, né? O que eu posso fazer em alguma situação que eu percebo que meu bebê tá engasgado? Natural esse medo, tá? E muito comum. O bebê faz muito reflexo de gag no começo da introdução. Então, quando bate o alimento, ele faz isso aqui, ó. Não quer dizer que ele tá engasgado. Agora, se o bebê não está chorando, não sai som, ele tá ficando roxinho, aí sim o bebê tá engasgado. E se você começa a dar comida, você tem que saber desengasgar. Costumo dizer que tem que ensinar todo mundo da casa, porque às vezes naquele momento não é a mãe que vai conseguir fazer a manobra. Então quem está perto precisa saber fazer. Se eu notei que o meu bebê está engasgado, eu tiro ele imediatamente da cadeirinha e aí eu vou começar a minha manobra. Eu pego a minha mão, coloco na região do pescoço do bebê e eu vou inclinar ele na minha perna, comigo sentada, tá? Eu inclino ele e eu vou dar 5 tapinhas nas costas com a palma da mão. Então eu faço 5 vezes como se fosse um J. 1, 2, 3, 4, 5. A maioria já desengasga aqui, mas eu vou com a mão que eu bati, coloco nas costinhas do meu bebê, viro ele para mim e olho para ele. Desengasgou, voltou a chorar? Ok. Não desengasgou? Eu vou com os meus 2 dedos na região do mamilo e vou apertar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5.
não desengasgou, eu retorno para aquela posição. Então, a mão que fez a manobra é a mão que segura e inclina novamente o meu bebê. E eu volto a dar mais 5 tapinhas. E aqui não é carinho, tá, gente? É tapa mesmo, porque eu tô tentando desengasgar. Então, é com força que eu vou fazer. Não é só para fazer um carinhozinho nas costas. Enquanto isso, a outra pessoa tá chamando ajuda, tá preparando o carro para levar para o hospital ou tá chamando o SAMU, tá bom? Muito bom, doutora, a sua participação aqui com a gente. Dicas valiosíssimas para ajudar os pais. Quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, como é que pode te encontrar? Pode me encontrar no meu Instagram, que é @doutora.leticia.lopes. Lá tem um link que vai direto pro WhatsApp do consultório e outras informações. E lá tem muito conteúdo também, tá? Para quem quiser revisar a manobra de desengasgo, tem vídeo ensinando também. Obrigada, viu? Agradecer também a Celibras por mais uma vez estar conosco, nos ajudando a levar este tema de fundamental importância a todas as famílias. E agradecer a você de casa que todos os sábados está aqui conosco na telinha da SIC TV. Tchau, gente. Aproveite bem seu dia.